Marcos 8, 31, 32. Deixa eu aproveitar e ler rápido. Eu vou ler na versão NVI. O texto diz assim: E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. E começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Meus irmãos, era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Eu quero que você pense aí nos problemas atuais que você está enfrentando, nas dores que você está sofrendo, independente se eles foram ocasionados por uma má escolha, uma má decisão, uma falta de cuidado, ou talvez nem tenha sido responsabilidade sua. Talvez você seja apenas o efeito colateral de um mal que diretamente você não cometeu. Pensou aí, queridos? Pensou aí na dor, no problema? Pensou? Agora eu quero que você olhe para o lado aí, para a pessoa que está ao teu lado, e diga para ela assim: é necessário que você passe. O termo, irmãos, necessário é algo que é essencial, algo que é indispensável, que não pode ser evitado. É aquilo que é preciso passar para a sua existência. É aquilo que tem que acontecer. E importante é que, no sentido prático, é necessário que você passe algumas coisas, porque vai trazer para você benefícios e benefícios convenientes para um fim, um determinado fim. Então, queridos, quando eu li esse texto aqui, Jesus falando que era necessário, falando a respeito de Jesus, Marcos falando que era necessário que o Filho do Homem, Jesus falando, sofresse. E eu fiquei pensando em Pedro, porque Pedro, ele está aqui ouvindo Jesus falar e falando de sofrimento. E o sofrimento de Jesus aqui na ótica de Pedro, porque é importante a gente pensar que nesse cenário aqui desse texto, é importante nós sabermos o lugar onde eu e você estamos. E nós estamos aqui de frente de Jesus,
do lado de Pedro. E essa questão de sofrimento, de morte, para Jesus, está muito clara. Não é algo latente, está claro para Jesus a respeito da necessidade do sofrimento. Só que para Pedro não. Pedro, ele vê aqui um problema nessa palavra de Jesus. Pedro, contrário de Jesus, Pedro tem dificuldade de entender e de aceitar isso. É por isso que Pedro chama Jesus em particular e começa a repreendê-lo. Porque tanto para Pedro quanto para todos ali, a noção era que o Messias, a noção de que o Messias deveria sofrer, não fazia o menor sentido. Mesmo que lá no Antigo Testamento, Isaías fala a respeito do sofrimento de Jesus, Israel, o povo, eles não conseguiam associar o Messias a sofrimento. Porque na visão deles, como Jesus poderia derrotar o mal por meio do sofrimento e da morte. Então para eles isso aqui parecia ridículo, impossível. Eles não conseguiam entender o sofrimento de Jesus. E é a mesma dificuldade que nós temos de associar o nosso relacionamento com Deus acompanhado de sofrimento e de perdas. É por isso que todas as vezes que nós, como cristãos, passamos pela demissão no trabalho, passamos pela enfermidade, passamos pela crise financeira, passamos pela humilhação, pela perseguição, pelo prejuízo financeiro, pela crise na família. Todas as vezes que nós passamos por isso, a impressão que nós temos é que nós estamos perdendo. Parece que o mal está vencendo e o bem está perdendo. Parece que o errado está prevalecendo sobre o que é certo. Nós não conseguimos admitir, associar uma vida com Deus tão poderoso, que cura, que liberta, que salva, que abre porta, que é dono do ouro e da prata. Nós não conseguimos associar essa vida, essa relação com a dificuldade que nós estamos passando, com a dor da enfermidade, com a dor da perda. Pedro, ele ouvia desde o ventre materno que o Messias iria derrotar o mal, a injustiça da época e assumir o trono. Só que agora Jesus chega e diz assim: ó, eu sou o Messias, eu sou o rei, mas eu não vim para viver, eu vim para morrer. Eu não estou aqui para assumir o poder, eu estou aqui para abrir mão dele. Eu não estou aqui para governar, eu estou aqui para servir. Então isso era muito complicado para Pedro e para aquelas pessoas, para os discípulos compreenderem. Hoje aqui o louvor foi muito feliz nas músicas. E aí, irmãos, por que Jesus precisou sofrer até a morte
e morte de cruz. Por que Jesus precisou sofrer tanto, irmãos? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor aqui que o Léo sai daqui ali e ele vai pegar algo no meu carro, e ele quebra, quando ele vai abrir ali meu carro, ele quebra a maçaneta do meu carro. E aí eu falo assim: ô Léo, essa maçaneta aí para trocar é R$300, Léo, e você vai ter que pagar porque você quebrou. Ou eu digo para o Léo que ele vai ter que pagar a maçaneta que ele quebrou, que vai custar R$300 para ele. Ou eu falo para ele: Léo, eu te perdoo, faz o seguinte, deixa para lá, não precisa pagar nada não, fica tranquilo. Só que para eu perdoar o Léo, e os R$300 da maçaneta? Porque para eu perdoar o Léo, eu vou ter que pagar do meu bolso o conserto da maçaneta, ou deixar a maçaneta quebrada. Por quê? Porque todo perdão envolve um custo, envolve sofrimento de quem perdoa. Então o único modo de Jesus nos perdoar e de não nos julgar foi indo para a cruz, para arcar com a nossa dívida, para nos perdoar. E é por isso que ele fala que ele vai sofrer, irmãos, porque Jesus te ama. Nós cantamos aqui hoje, Ele nos ama. Ele nos ama, sim ou não? Sim. Irmãos, não tem nada mais difícil do que amar uma pessoa. Principalmente amar uma pessoa ruim. Porque, irmãos, se você amar uma pessoa que tem uma vida toda, vamos quer ver? Eu amo a irmã Marta. É fácil amar a irmã Marta, né? Eu amo o pastor Marquinhos, o pastor Tiago. É fácil amar algumas pessoas, sim ou não? É fácil amar uma pessoa que ela é certinha, alguém que não tenha muita necessidade, alguém que não tenha problema, alguém crente, alguém equilibrado, alguém manso, alguém humilde. Não é fácil amar uma pessoa assim? Sim ou não, Fabiano? Não é fácil amar? Não é fácil amar o Pajá? Gente boa, um cara simpático, homem de Deus, que coisa boa, né? Que fácil amar, não é? Só que o problema, irmãos, é você amar alguém problemático, alguém necessitado, alguém que tenha problema, alguém com problemas emocionais, alguém, irmãos. Se você amar alguém problemático, esse amor vai lhe custar caro. Já sofreu por amar alguém? Você tem algumas pessoas que, se você amá-la, você não vai conseguir amá-la sem sofrer o impacto. Então, olha como foi difícil para Jesus nos amar. Para Ele nos amar, envolveu sofrimento, dor, porque nós não somos fáceis. Quem é gente boa aí, que Jesus não tem nenhum trabalho com você aí? Quem é? Levanta a mão aqui, quem fala assim: eu sou gente boa. Gente, quem é assim, fala assim: não, eu sou muito legal, sou gente boa. Jesus ele nem lembra de mim, porque eu não dou nem trabalho nenhum, eu passo desapercebido. Eu sou bom, generoso, manso, humilde de coração. Eu sou maravilhoso. Jesus, ele nem tem trabalho comigo. Eu nem preciso pedir perdão, pastor, nem peço perdão, porque não erro, não faço. Então, irmão, Jesus agora ele tinha que morrer.
Agora, poxa vida, eu fiquei pensando e lendo o texto e estudando. Jesus não podia morrer. Irmãos, presta atenção. Morrer já é ruim, mas assim, ele não podia morrer de uma forma tranquila. Jesus, ó irmãos, Jesus ficou doente, ele cresceu, ele ficou aqui. Aí, chegando aos 30 anos, ele foi ficando doente. Teve uma gripe forte, teve ali um negócio, e foi indo, e ele morreu por nós, de uma morte tranquila, ali, dormindo. Ele deitou e ele dormiu, e ele morreu, e foi para a glória, e nos salvou. Ele envelheceu, o seu corpo foi ficando frágil, e foi indo, e ele morreu. Não, a morte de Jesus foi uma morte violenta. A morte de Jesus foi uma morte violenta. Por isso que lá em Hebreus está escrito que, por quê? E Hebreus responde, por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o termo derramamento de sangue na Bíblia significava uma vida entregue antes do seu fim natural. Não era para morrer. É por isso que Marcos, escrevendo, ele diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Levante sua mão assim, diga: de mim. Foi de você, foi de mim. Irmão, todos os fundadores de religiões vieram aqui com um propósito. Você vai estudar a vida de cada um de fundadores de religiões. Você vai ver lá que eles tiveram um propósito, e o propósito deles era viver e ser um exemplo. Qualquer fundador que você vai estudar a respeito, de sua religião, daquilo que ele criou, e o objetivo dele era viver e ser um exemplo. Jesus não. O propósito de Jesus foi: ele veio para morrer e ser sacrifício. Ele veio para morrer e ser sacrifício. Ele veio para morrer e ser sacrifício. Queridos, só que o texto que nós lemos, ele fala de sofrimento, de rejeição, fala de morte, mas também fala de ressurreição, vida. Então deixa eu falar, nós falamos aqui, iniciamos falando de sofrimento. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele não oferece apenas um final, ele oferece também um recomeço. Jesus, ele não garante apenas um ponto final, ele também garante um ponto de partida. Então deixa eu falar algo para você. Talvez você esteja hoje aqui sofrendo, passando por lutas, e eu vou dizer algo para você: dificilmente você vai olhar para alguém do seu lado que também não esteja passando por lutas. Só que deixa eu falar uma coisa: o que você está esperando encontrar? Tem sofrimento, tem rejeição, tem perdas, tem aflição, tem decepção, tem frustração, tem, ok. Mas o que você espera encontrar quando tudo isso passar? Porque vai passar, irmãos.
Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Você é mais do que vitorioso. Então essa luta e sofrimento não vai perdurar para sempre. Não. Tem vitória para você. Tem livramento para você. Tem exaltação para a sua vida. E aí o que acontece? Mas pastor, vai passar mesmo? Pastor, parece que não vai passar. Eu quero gastar os meus minutos ali, e eu quero ir para o final da história com você agora. Por quê? Porque tudo muda a partir da nossa perspectiva, queridos, e da nossa fé. Deixa eu ler um texto para você. Eu vou para o final agora com você. Preste bem atenção aí. Não precisa ler. Ouça, eu vou ler aqui. Indo para o final de Marcos. Jesus sofreu e morreu. Agora vamos lá para o final. Marcos 16, 1 ao 14. Eu vou ler, você ouça com atenção. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. E ele disse: não tenha medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde havia posto. Eu quero parar aqui na metade desse texto bíblico. Olha só. Essas mulheres, elas foram ao sepulcro de Jesus, esperando encontrar o quê? Um cadáver. Elas foram ao sepulcro de Jesus, esperando encontrar um cadáver. Olha para mim. Elas fizeram um investimento. Elas gastaram dinheiro, elas compraram, queridos, essências aromáticas. Elas gastaram dinheiro. Compraram várias essências para ir até Jesus, para passar ali no corpo de Jesus. Porque, segundo lugar, elas desejavam finalizar os ritos do sepultamento do corpo de Jesus. Então olha só, elas foram para o sepulcro esperando encontrar um cadáver, gastou dinheiro para comprar especiarias, porque elas desejavam finalizar aquele rito do sepultamento, e ainda sofreram um desgaste emocional enorme, porque enquanto elas estavam indo, elas estavam preocupadas com a pedra que precisava ser removida, e elas não sabiam como fazer. E o texto diz que elas iam conversando, dizendo uma para a outra: como a gente vai remover a pedra? 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 Gastamos dinheiro, já compramos especiarias, já gastamos dinheiro, temos que cumprir o rito. E agora? E quem vai tirar a pedra? 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 Irmãos, sabe que o nosso problema é que a gente fica assim. A gente não crê, a gente fica buscando o corpo morto, aquilo que não deu certo. E aí a gente investe, irmãos. A gente investe, e nós estamos fazendo investimento porque a gente quer trazer a solução. E muitas vezes as nossas intenções, elas são as melhores.
E ela está ali, e elas estão investindo, e elas estão investindo tempo, elas investem dinheiro. Elas querem finalizar o rito que parece que foi mal feito. E agora ela falou, precisa ser bem feito isso aqui. Olha, cheio de preocupação, cheio de boas intenções. Preocupação, irmãos. Quem vai tirar pedra? Quem vai tirar pedra? Quem está preocupado com amanhã aqui, irmãos? Quem está aqui? Está aqui, mas a cabeça está lá. Quem está aqui, mas a cabeça está lá, no currículo que enviou, no teste que fez, no exame médico que o médico vai dar a resposta. Quem é que está aqui, irmãos? E tem uma pedra enorme para ser removida, e você não sabe como você vai fazer, e você está preocupado hoje, e já gastou, e já investiu, e já orou, e já jejuou, e já consagrou. E eu fiquei pensando, Jesus não podia falar assim: meninas, não gasta dinheiro não, né? Não é, Toninho? Jesus não podia falar assim: meninas, não precisa gastar dinheiro não. Por quê? Vocês não vão usar. Meninas, não precisam se preocupar com esse rito não, porque não vai precisar. Meninas, não precisa se preocupar com a pedra não. Que difícil, por quê? Porque a pedra já foi removida. Oh, irmãos, não precisava nada daquilo. Sabe qual é o problema, irmãos? O Senhor já removeu a pedra, já tirou o obstáculo, e a gente está aqui preocupado. Quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra? Meu Deus, que difícil, que impossível. E o Senhor está dizendo para você: não se preocupe, a pedra já foi tirada. Jesus podia falar: gente, não precisa se preocupar não, não esquenta a cabeça não, não precisa tomar Rivotril, não precisa tomar nada disso, nenhum calmante, nada, irmãos, Corazepam não precisa, porque já está resolvido, já resolveu. Mas por que, irmãos, elas não precisavam ficar preocupadas? Porque Jesus havia dito que ele iria sofrer, ele iria morrer, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Oh, irmãos, nem precisava tudo aquilo, porque ele já havia dito: no terceiro dia eu não vou estar mais lá, no terceiro dia eu já ressuscitei. Oh, irmãos, ele não estava mais lá. Você está aí desesperado, preocupado com amanhã, preocupado com o futuro dos filhos, com o futuro do casamento, da faculdade. Oh, irmão, não se preocupa não, não se preocupa não, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque ele já foi. Tem uma palavra, tem uma promessa sobre a tua vida, tem uma promessa, uma palavra de vitória para você. Deus vai te exaltar, vai te colocar em lugares altos, vai dar livramento. Irmãos, tem promessa de Deus. Oh, aleluia! Ouça a palavra do Senhor, a promessa de Deus. Toma posse. Você está se desgastando de bobeira, você está perdendo tempo. Você precisa ir adorar e dizer: eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Tudo está difícil, mas eu tenho uma promessa de vitória para a minha vida. Só que todo mundo pensa no sofrimento, mas não está esperando a ressurreição. Irmãos, nenhum deles, irmãos. Eu vou continuar a outra parte do texto, vou ler. Ouça, olha só como é que continua. Aí o anjo fala para elas: vão,
e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. E quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. E quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. E depois Jesus apareceu de outra forma a 2 deles que estavam indo para o campo. E aí o que aconteceu? Eles voltaram e relataram também que viram Jesus, mas os discípulos também não creram. Aí Jesus aparece mais tarde para eles e fala assim para eles: gente, por que vocês não acreditam no que as pessoas estão dizendo que eu ressuscitei? Se eu fosse Jesus, eu ia falar assim para eles assim: gente, o pessoal, onde é que vocês estavam? Porque eu falei que eu ia ressuscitar no 3º dia. Domingo de manhã eu ressuscitei. Vou conjecturar. Domingo de manhã eu ressuscitei e eu saí, não tinha ninguém lá. É como se Jesus marcasse um culto aqui. Gente, eu vou estar aqui, tá? Domingo às 18 horas e ninguém viesse. Jesus falou assim: no 3º dia eu vou ressuscitar. O que Jesus esperava? O que eu, se eu fosse Jesus, o que eu esperava? Imagina que eu faça uma viagem de 1 mês. Eu penso que vocês gostam de mim, sim ou não? Eita, gosta muito mesmo. Sim ou não? Oh, aleluia. Aí eu falo assim, a pastora fala assim: gente, domingo o pastor está vindo de viagem, vai estar aqui no culto. Aí eu penso o quê? Gente, eu acho que vai estar todo mundo lá, né? Vai estar todo mundo lá para dar um abraço, para me dar um abraço, para falar assim: pastor, eu te amo. Nós estávamos com saudade de você, pastor. Aí o pastor, aí eu vou chegar aqui domingo, tem ninguém, meia dúzia de crente. Jesus ressuscitou, não tinha ninguém lá. Cadê os discípulos? Ninguém foi lá. Por que não foram lá? Porque assim, olha só, era para falar assim: gente, é no 3º dia. Imagina a expectativa: 3º dia, gente, estou contando, é 3º dia que ele vai ressuscitar. Gente, no 3º dia, domingo, nós vamos todo mundo lá para o sepulcro. Eu tenho que tentar ver como é que ele vai sair de lá. Eu imagino que domingo de manhã era para estar em frente ali o sepulcro cheio de gente, pelo menos todos os discípulos ali esperando Jesus ali ressuscitar. Podia não ver, mas teria aquela expectativa. Mas não tinha ninguém. Ninguém foi. E Jesus ainda teve que mandar um anjo, colocar um anjo lá. Falou: já que ninguém veio, eu vou pôr um anjo aqui, para avisar para eles que eu já ressuscitei. Já pensou isso? Anjo, não veio ninguém. Jesus não veio ninguém. Fica aqui, pelo amor de Deus. Fica aqui e avisa para eles, quando eles vierem aqui, que eu já ressuscitei. Aí se fosse eu, ia ficar muito chateado com vocês. Muito chateado. Só que quero finalizar. Jesus, ele, graças a Deus, ele não é como eu, ele não pensa como eu. Jesus, ele fala assim para o anjo: dá um recado para elas, fala para elas, avisar para eles que eu vou na frente para Galiléia. Eu vou adiante de vós e lá eu vou ver vocês. Jesus fala assim, eu vou resumir aqui o que Jesus falou. Jesus falou assim: eu vou à frente de vocês.
Chegando lá, eu vou ficar esperando vocês, porque eu quero todos vocês de volta para mim. Eu vou na frente. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, para eu finalizar aqui. Eu não sei qual é o desafio da sua vida. Eu não sei qual é o teu sonho. Eu não sei o que você está projetando. Eu não sei a tua frustração. Mas deixa eu falar algo de Deus para a tua vida hoje. De Deus para a tua vida. Uma mensagem de Deus para você aqui hoje. Ele já foi na frente. Ele já foi na frente. Ele está esperando você lá. Eu vou fazer uma cirurgia, irmãos, e aí está demorando. E aí a gente falou com a minha esposa: eu vou ligar para lá para acelerar. E aí depois falou: não vamos ligar não, porque eu não sei o tempo de Deus. Eu não sei se Deus está segurando um pouquinho mais aí, porque está preparando o médico certo, a sala certa, o enfermeiro certo, o anestesista certo. Fica tranquilo, sabe por quê? Eu preciso acreditar que Ele já foi na frente. E quando chegar o dia que o convênio marcar a cirurgia, Ele já vai estar lá na sala, me esperando eu chegar. Então fica tranquilo, você vai fazer a prova, vai fazer a entrevista, irmão, vai negociar, vai comprar apartamento, vai fazer o que for. Ele já foi na frente e Ele está lá esperando você. Quando você chegar, o coração do diretor já foi quebrantado, o coração do médico já foi quebrantado, o coração do juiz já foi quebrantado, porque quando você chegar, Ele já chegou primeiro. Fica de pé, meus queridos, fica de pé. Não fica preocupado não. Ministério do Louvor, descansa hoje, queridos. Sabe por quê? Porque Ele te ama, irmãos. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor, queridos. Você crê nisso, queridos? Não precisa se preocupar não. Respira agora, descansa o teu coração, porque Ele já foi na frente. Ele já está lá, irmãos, agindo, está movendo. O coração duro, irmãos, Ele está trabalhando. Quando você chega lá, o quadro já mudou, é outro, a situação é outra, irmãos. Você vai chegar lá pensando que você vai ser, que o negócio está inflamado. Não, quando você chegar lá, irmão, está tudo mudado, tudo sob controle, porque quando Ele vai na frente e Ele fica te esperando, Ele muda tudo, Ele muda o quadro, Ele muda a história, Ele quebra o coração, Ele muda, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama, irmãos. Oh, aleluia. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente,
grãos.